Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da USP. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para conversar comigo, o professor Durval Dourado Neto, que é docente da ESALC e o coordenador do Centro de Agricultura Tropical Sustentável. Professor Durval, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que diz a Ciência. Eu é que agradeço o convite e a gente vai ter o prazer de poder falar sobre sustentabilidade na agricultura, envolvendo aí os seus três eixos, né? O econômico, o social e o ambiental. Perfeito. Eu queria começar perguntando para o senhor o que é o Centro de Agricultura Tropical Sustentável, como é que nasceu essa proposta e quais são os objetivos do centro? Para que ele existe, professor? Basicamente, o centro foi criado para atender demandas prementes da sociedade. No nosso caso, no que diz respeito à sustentabilidade na agricultura. Então, o que nós temos feito é algumas iniciativas, tanto nos diferentes eixos, no econômico, no social e no ambiental. Perfeito. Uma coisa que eu percebi, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do centro, visitando o site, aliás, muito bem feito, e fala lá sobre a questão da quíntupla hélice, que seria ali o trabalho que o centro faz nessa promoção da aproximação da iniciativa privada, academia, o produtor rural. O que é a quíntupla hélice e como é que isso se dá de fato, na prática, professor? Na verdade, o centro ele procura atender demandas prementes da sociedade. Obviamente, vai haver demandas que diz respeito à iniciativa privada e vai ter demandas que diz respeito a políticas públicas. Vou dar um exemplo de um dos estudos que nós fizemos, que é com segurança alimentar, por exemplo. O que nós fizemos? O mundo, em 2016, tinha cerca de 7 bilhões de pessoas. Naquela oportunidade, o Brasil alimentava cerca de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 14% da população mundial. Então, objetivamente, o Brasil contribui com 14% da segurança alimentar mundial. A FAO, preocupada com isso, pediu para que o Brasil passasse a alimentar mais 1 bilhão de pessoas nos próximos 30 anos, quando nós teremos cerca aí de 9,8 bilhões de pessoas, ou seja, em 2050, né? Se isso ocorrer, nós passaremos de 14% para 20%, o que diz respeito, objetivamente, à segurança alimentar mundial, né? Bem, então nós fizemos um estudo mostrando qual que é o papel da iniciativa privada e qual que é o papel de política pública, política de Estado, certo? Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise territorial, nós caracterizamos o ambiente físico, toda a infraestrutura existente, principalmente energia, transporte e capacidade de armazenamento, energia com dados da ANEEL, transporte com dados do DENIT e capacidade de armazenamento com dados da CONAB, né? É como vocês aqui mencionaram no programa de hoje, né? A ciência por trás, né, dando norte para decisões, seja para iniciativa privada, seja para iniciativa pública, né? Então o que nós fizemos? Nós, além disso, levantamos aonde já existe agricultura irrigada. Por que agricultura irrigada? Porque a agricultura irrigada permite produzir mais na mesma área. Ou seja, a gente aumenta a produtividade. O que é produtividade? É produção por unidade diária. Então, o Brasil possui algo em torno de 74 milhões de hectares com agricultura, área física. Isso em 2016. E 174 milhões de hectares com área de pastagem, para atender a área de pecuária, tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós vimos a primeira demanda da sociedade, ou seja, atender a demanda de segurança alimentar para o mundo, porque agro é paz, sem desmatar um único hectare. Então, dentro desses 248 milhões de hectares que o Brasil tem, antropizado, nós propomos uma solução.
qual foi a solução? Parte desses 248 milhões de hectares, nós intensificarmos com irrigação. Por quê? Porque nós passaríamos a produzir mais na mesma área. Então isso é a ciência, a tecnologia poupando terra. Então a gente não precisa desmatar mais nada. A gente simplesmente aumentando a produtividade, a gente consegue atender essa demanda da sociedade. Então o que nós fizemos? Nós identificamos no território nacional 55,4 milhões de hectares que se transformou no Plano Nacional de Irrigação. Então isso o que é? Política pública. Para o Estado brasileiro. Isso é uma política pública de longo prazo. Como o Brasil tem uma capacidade instalada de incorporar 500 mil por ano, 500 mil hectares ano de agricultura irrigada, então 55 milhões, a ordem de grandeza seria 100 anos. Ou seja, Programa Nacional de Irrigação de longo prazo para o Estado brasileiro. Dentro desses 55,4 milhões de hectares, nós subdividimos em diferentes classes. Duas delas nós chamamos classe de intensificação e classe de expansão. Na verdade, a intensificação seria a transformação de área de sequeiro em irrigado, aonde tem agricultura. E a área de expansão é fazer o mesmo na área de pastagem. Nós identificamos 15 milhões de hectares. Então isso seria um projeto para o governo brasileiro atender a demanda mundial de segurança alimentar nos próximos 30 anos. Então, um programa do Estado brasileiro de médio prazo, 30 anos. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo estudo, nós identificamos 6,4 milhões de hectares que pode ser feito de uma forma mais barata, rápida, pelo fato de nós também termos identificado aonde existe já irrigação. Então, naquela oportunidade, eram 5,2 milhões de hectares, se não considerarmos a área de cana, com vinhaça, ou cerca aí de 8,2 milhões de hectares com a vinhaça. Hoje já temos 10 milhões de hectares. Então, o que nós temos nesses 6,4 milhões de hectares? Na verdade, nós poderíamos atender programas de curto prazo para os próximos 3 governos, que são de 4 anos. Então nós criamos, com ciência e tecnologia, ou seja, nós temos uma análise territorial, considerando a vazão de todos os rios Otobacia 12, na escala de 5 mil hectares de microbacia, identificamos no território nacional áreas para o projeto de longo prazo para o Estado brasileiro, 55,4 milhões de hectares, para o médio prazo para atender demanda de segurança alimentar, que são os 15 milhões de hectares, e os 6,4 milhões de hectares de curto prazo. Então, nesse mesmo estudo, nós identificamos qual que é a função do Estado e qual que é a função da iniciativa privada. Então, existem regiões, então a análise territorial permite isso, existem regiões que a intervenção estatal é imprescindível. Existem regiões que basta apenas deixar que a iniciativa privada desenvolva, tá certo? Então, o que é desenvolvimento, né? É criação de riqueza com distribuição de renda. Então, na verdade, esse é um grande exemplo, né, de um dos trabalhos feitos no Centro de Agricultura Tropical Sustentável, em que a gente tem os 3 eixos envolvidos, o eixo econômico, social e ambiental. No caso do econômico, porque vai gerar riqueza. No caso ambiental, porque é um poupa-terra. A gente não vai precisar desmatar mais nenhum hectare e a gente vai conseguir produzir, em vez de produzir alimentos para 1 bilhão, nós vamos passar a produzir para 2 bilhões de pessoas. Vamos passar de 14% para 20%. Isso que objetivamente é segurança alimentar. E ao mesmo tempo nós vamos gerar emprego, a gente vai melhorar a vida das pessoas. Então também o aspecto social está contemplado. Perfeito. E uma questão que vocês trabalham muito, né, que eu tive a oportunidade de ler, é essa relação segurança alimentar e soberania, né?
Porque isso tem uma ligação direta, não tem, professor? Essa questão da soberania no sentido de garantir a produção de alimento para a nossa população e ainda atender essa demanda crescente que a FAO coloca como objetivo, como missão para o Brasil. Não tenha dúvida. Inclusive, numa das cátedras da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a primeira cátedra com o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele, inclusive, publicou um livro cujo título era Agro é Paz. Então, na verdade, um dos fatores primordiais para a paz, né, é você ter segurança alimentar. Então, não tenha dúvida que é importantíssimo essa iniciativa, né, tanto para o setor público quanto para o setor privado. É uma questão estratégica. É uma questão estratégica, não só para o país, mas para o mundo. Agora, professor, para desenvolver um estudo dessa magnitude, dessa amplitude, o centro, claro, ele é ligado à USP, mas eu acredito que ele acabe se valendo de parcerias nacionais e internacionais para conseguir cumprir essa missão de forma plena. Como é que se dá isso? Quais são os atores envolvidos nessas atividades desenvolvidas pelo centro? Nós temos pesquisadores associados ao centro. Normalmente a gente chama de pesquisador associado. Grande parte deles, por exemplo, está envolvido no GPP, que é o Grupo de Políticas Públicas. E nós fazemos estudos, como esse que eu mencionei, para orientar política pública e iniciativa privada. E além disso, com certeza tem parcerias internacionais também. A gente tem parceria internacional hoje com a FAO. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. É um projeto que está sendo desenhado, com inclusive o IAS, que é o Instituto de Agricultura Sustentável da Espanha. Mas, no caso específico desses estudos que nós fizemos, foi com recurso do governo federal, o MAPA, e também do MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, e juntamente com a Agência Nacional de Águas. Então, além disso, também a gente teve vários outros estudos, como, por exemplo, eu posso mencionar com a BIMAC, que teve interesse também de fazer um estudo mais específico, né? Mas também nessa área de segurança alimentar e utilizando a agricultura irrigada como uma solução estratégica para o país. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa O que Diz a Ciência e hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Durval Dourado Neto, que é o coordenador do Centro de Agricultura Tropical Sustentável, o STAC, aqui ligado à Universidade de São Paulo. Professor Durval, nós falávamos um pouco sobre a atuação do centro, né? Toda a amplitude, os projetos, mas eu queria falar um pouquinho agora, um pouco mais sobre outras iniciativas, né? Como, por exemplo, aqui o Selo Verde Brasil, a questão do Índice de Desenvolvimento Rural Sustentável, questão de conectividade e eficiência no campo. Fala um pouquinho sobre essas outras áreas de atuação do centro e em que status isso está, como é que as pesquisas nessas áreas estão se desenvolvendo. Mais uma vez, eu vou tentar fazer uma abordagem tanto do público quanto do privado. Perfeito. Então, no caso do privado, eu gostaria de mencionar um importante projeto que é a domesticação da macaúba, que é um projeto importantíssimo que nós estamos desenvolvendo, junto com outras instituições de pesquisa, com a participação de vários professores da Exalc e do Centro de Agricultura Tropical Sustentável. A domesticação da macaúba visa principalmente a produção de óleo para combustível sustentável para a aviação. E é um projeto com iniciativa privada, com a empresa chamada Acelen. Então é um projeto em que os recursos foram depositados na Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, e nós temos pesquisadores nas diferentes
sub-áreas do conhecimento, desde a área de genética, com a liderança aí do professor Baldin, com a liderança aí do professor Labate, com a liderança aí da doutora Maria Zuc, do Instituto Agronômico de Campinas, até mesmo na área de yield gap, previsão de produtividade, etc., em que isso fez com que nós contactássemos o Instituto de Agricultura Sustentável da Espanha. Então, esse projeto, inclusive, nós temos agora um pós-graduando, que está fazendo doutorado conosco, o Lucas Corey, está indo, inclusive, para a Espanha, né, para receber treinamento justamente com a Aquacrop, que é a grande plataforma, né, para cálculo de produtividade em diferentes sistemas de produção para ajudar nos estudos de análise territorial. Então, basicamente, para simplificar, quanto que se produz sequeiro? Quanto que se produz irrigado? Qual que é a diferença de produtividade? Então, tem o interesse econômico por trás disso, para ver se é viável economicamente. Então, essa diferença de produtividade paga a conta e, ao mesmo tempo, tem um aspecto de segurança alimentar. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? A soja. A soja é a principal cultura da área de agricultura, que são 47 milhões de hectares, com a produtividade média em torno aí de 3.200 quilos por hectare. Nós temos o milho, que é a nossa segunda cultura, algo em torno aí de 22 milhões de hectares, com produtividade média em torno de 5.700 quilos. Temos ainda a cana-de-açúcar, vou citar essas três culturas, com 8,2 milhões de hectares, né, com a produtividade aí em torno de 76 toneladas por hectare, e assim por diante. Quando a gente trabalha apenas com produtividades irrigadas, a gente pode ver, por exemplo, em certas culturas, feijão, sequeiro, 1.000 quilos por hectare, irrigado, 3.600, ou seja, produz 3,6 vezes mais. Então, com uma área 3,6 vezes menos, a gente pode produzir a mesma coisa. Então, é essa que é a estratégia, a solução estratégica. Ou seja, a gente gera riqueza, então tem o eixo econômico, a gente poupa a terra, tem o eixo ambiental, e a gente gera emprego. A gente melhora a qualidade de vida das pessoas, então a gente tem também o eixo social. Tá certo? Então, isso é um exemplo, né, da importância desses estudos de análise territorial, que basicamente define o que é estratégico para o país. Voltando agora na sua pergunta, vamos falar, por exemplo, do conectividade. Então, a conectividade, a Exalc foi reconhecida, né? Eu tive aí a grata satisfação de receber o prêmio Bung por um outro estudo que nós fizemos de conectividade, também com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também do Ministério das Comunicações. Então, qual que é a ideia? Vou dar um exemplo só para ilustrar, né? Hoje nós temos tecnologia, nós temos ciência por trás de algumas ações. Por exemplo, nós podemos mapear uma área de todas as plantas daninhas existentes na agricultura, numa área agrícola. E, posteriormente, nós podemos fazer aplicação de produto químico para controlar essas plantas daninhas, utilizando a conectividade, agricultura digital. Podemos aplicar até 5 diferentes moléculas de herbicidas, aquela que tem maior eficácia agronômica para aquela planta daninha específica, e aplicar só onde tiver planta daninha. Então, o que acontece quando se faz isso com um trator, onde a tecnologia já está disseminada, né? Como a dose de registro, um exemplo, eu vou dar aqui, vamos supor que seja 2 litros por hectare. Com essa tecnologia, você usa 10% do produto. Mas onde você aplica, obviamente, você tem que respeitar a legislação, você aplica 2 litros por hectare. Mas, no final da varredura, você acaba aplicando 0,2 litros por hectare, 200 mililitros por hectare. Ou seja, para o agricultor é interessante, porque ele vai economizar 90% do produto e vai ficar mais barato para ele 90% no que diz respeito
a aquisição do produto. Ao mesmo tempo, o meio ambiente, você está aplicando 10% do que você poderia aplicar, e você vai ter um impacto ambiental menor, certo? Inclusive para a saúde de quem aplica e assim por diante, para a saúde do ambiente e assim por diante. Então, essa tecnologia permite você aplicar menos com a mesma eficácia. E isso é bom para o meio ambiente, isso é bom para o aspecto econômico. Então isso é bom para a preservação ambiental, isso é bom para o produtor. A sustentabilidade econômica. Então a conectividade ela foi pensada inicialmente nisso. Porém, ao mesmo tempo, ela leva segurança para a casa do agricultor. Ele não precisa mais se deslocar alguns quilômetros para a primeira cidade vizinha da sua propriedade para ter acesso à internet. Então, se ele tiver que ter acesso, por exemplo, a serviço médico hospitalar, ele tendo conectividade, ele tem uma segurança melhor. Além disso, ele pode propiciar melhores níveis de educação. Então, no campo, para você, é mais difícil você atrair bons profissionais, para você dar condição de educação para os filhos dos agricultores e assim por diante. Então existe aí, além dessa primeira intenção de viabilizar ciência e tecnologia para melhorar o aspecto econômico, ambiental e social da atividade agrícola, ainda tem essas vantagens adicionais. Por isso que eu acredito que o prêmio Bung foi dado aqui para a Escola Superior de Agricultura do Queiroz, reconhecendo, né, esse trabalho importante que norteia a decisão de política pública. Então o que nós fizemos? A mesma coisa praticamente que nós fizemos para a irrigação. Nós fizemos o estudo para identificar estrategicamente onde devem ser colocadas as antenas nos diferentes municípios brasileiros. Então nós temos para os cerca de ordem de grandeza, 5.600 municípios brasileiros. Para cada município, nós fizemos uma plataforma que ele calcula onde colocar cada antena para dar a cobertura desejada, em função do custo. Por exemplo, eu quero no município X ter uma cobertura de 20% e determina a área específica, uma questão estratégica para o município. Então a gente faz o cálculo, a gente desenvolveu uma metodologia para determinar aonde colocar as antenas para ter essa cobertura. E ao mesmo tempo a gente calcula o custo disso. Agora, o senhor fala diversas vezes, né, tanto no primeiro bloco como agora, a questão ambiental é sempre muito presente, né, na fala do senhor. Tem uma outra iniciativa que é o Selo Verde Brasil, que também tem participação do centro. Fala um pouco disso, professor. Na verdade, o princípio é o mesmo. Atender demandas prementes da sociedade. Seja no caso de segurança alimentar, seja no caso de conectividade e, ao mesmo tempo, o selo verde. Obviamente, soluções estratégicas para o Brasil. Então, o Brasil, obviamente, para vender os seus produtos, é preciso que haja uma aceitabilidade no comércio exterior. Então, o selo verde veio para isso, para dar uma resposta para a sociedade mundial de determinar onde e quais produtos são sustentáveis no Brasil. O STAC desenvolveu também uma ferramenta que é chamada Índice de Desenvolvimento Rural Sustentável, também ligada à proposta de monitoramento, de acompanhamento. Como é que isso tem se desenvolvido? Como é que tem sido a aceitação disso, professor? Esse projeto foi uma encomenda tecnológica do CNPq. Então nós fizemos esse estudo e o projeto foi denominado Projeto Biomas. Então nós fizemos para todos os biomas brasileiros o Índice de Desenvolvimento Rural Sustentável. Basicamente, para facilitar aqui a explicação e ser didático, seria o IDH da sustentabilidade. Então nós criamos um índice que varia de 0 a 1, onde 0 é a pior situação e 1 é a melhor situação. Então nós criamos os subíndices econômico, social e ambiental. E para cada um desses subíndices, nós temos vários indicadores. Então nós calculamos
o índice de desenvolvimento econômico, o índice de desenvolvimento social e o índice de desenvolvimento ambiental. E nós calculamos o índice de desenvolvimento rural sustentável como a média geométrica desses 3 índices, que por sua vez tem vários indicadores. Então, nós temos objetivamente como determinar município por município brasileiro qual é o problema de sustentabilidade nos seus 3 diferentes eixos. E, ao mesmo tempo, a gente gera um 4º mapa. Então, nós temos um mapa do Índice de Desenvolvimento Econômico, temos um 2º mapa do Índice de Desenvolvimento Social e nós temos um 3º mapa do Índice de Desenvolvimento Ambiental. E depois temos um 4º mapa que envolve esses 3 índices, denominado Índice de Desenvolvimento Rural Sustentável. Todos os 4 índices variam de 0 a 1. E aí você tem condição de saber qual que é o município mais sustentável do Brasil e qual que é o município menos sustentável do Brasil. E nós temos condições de dar informações para suportar políticas públicas do Brasil. O desenvolvimento de novas políticas O públicas. desenvolvimento sustentável da agricultura no Brasil. Perfeito. Professor Durval, nosso tempo chegou ao final. Eu sei que a gente ainda teria muita coisa para falar, né? Mas eu gostaria de deixar aqui também o site, que aparece na tela para quem nos assiste, com a indicação do site, o perfil no Instagram do Centro, e agradecer mais uma vez o senhor por aceitar nosso convite para estar aqui no programa Que Diz a Ciência. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós, então envie dúvidas, críticas, sugestões ou comentários através de qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, porque serão todos muito bem-vindos. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá. Tchau!